Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Professor Santana e gostaria de convidar vocês agora a assistirmos um vídeo que faz parte do treinamento técnico de som que a nossa escola oferece a todos na modalidade EAD. Sim, é isso mesmo. Você pode se tornar um profissional do áudio fazendo um curso técnico de som à distância. Lembrando que nossa escola foi a primeira escola no Brasil a oferecer o curso técnico de som na modalidade EAD, ensino à distância. Mas mais detalhes sobre isso você pode consultar aí aqui embaixo na descrição do vídeo ou nos cards que nós vamos deixar aqui também nas imagens. Acesse lá e você vai ter mais informações. Mas sobre o vídeo que nós vamos assistir agora, o tema dele é frequências ISO. O que é isso? É um pequeno tema, né, dentro de um universo muito amplo de assuntos que são abordados no nosso curso, em nosso curso técnico de som. Vocês vão observar que este vídeo é o vídeo número 14, que está dentro da lição AC8, que por sua vez está dentro do módulo de acústica. Então, na verdade, esse curso é formado por vários módulos, por exemplo, o módulo de acústica, o módulo de caixas e alto-falantes, o módulo de microfones, o módulo de amplificadores, o módulo de equalizadores, o módulo de mesas de som e por aí vai. Então esse é o vídeo 14 dentro da lição AC8 no módulo de acústica. Dentro desse módulo acústica nós temos as lições AC1 até a lição AC10. E dentro de cada lição, dezenas de videoaulas para vocês assistirem. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho agora o que são frequências ISO. Curso técnico de som e operador de áudio, módulo de acústica, treinamento auditivo nível 1, lição AC 8.14. O que são frequências ISO? Bem, as frequências ISO, conforme vemos aqui, elas são padrões de frequências estabelecidos pela International Organization for Standardization, que, em um bom português, significa Organização Internacional para Padronização. Como o próprio nome sugere, essa entidade aqui, a ISO, né, ela serve para fazer padronizações dentro da indústria tecnológica. É uma entidade que foi criada em Genebra, na Suíça, em 1947, e o objetivo dela é estabelecer normas para procedimentos dentro das indústrias que trabalham com produtos, né, de tecnologia, como, por exemplo, os equipamentos de áudio. Uma das coisas que essa empresa aqui, ou desculpe, essa organização fez, foi padronizar a maneira como os equipamentos de áudio deveriam ser testados. Então é aí que entra a questão das frequências de áudio. Então o objetivo desta organização aqui era o de padronizar o sistema de teste adotado pelos fabricantes. De tal forma que, por exemplo, um equipamento fabricado aqui no Brasil, ele pudesse ser testado, né, da mesma forma no Japão ou na Europa. Por quê? Todos, né, os países iriam usar o mesmo procedimento para teste. No que se refere a teste de equipamentos de áudio, esta organização, a ISO, ela estabeleceu que a frequência padrão para testes no mundo todo seria esta frequência aqui, ó, 1 kHz, que nós já estudamos, significa aí 1000 Hz, né? E a forma de onda usada para testar os equipamentos seria a forma de onda senoidal. Então seria uma onda senoidal cuja frequência é de 1 kHz. Então essa é a frequência ISO padrão de testes, né? Bem, vamos ouvir um pouquinho aqui como soa esse padrão, né, de teste aí, 1 kHz senoidal. Vamos ouvir um pouquinho. Então aí está. Então esta é a frequência usada aí para testes de equipamentos. Os fabricantes, por exemplo, usam esse tom que você acabou de ouvir
para determinar a potência dos seus amplificadores, ou ainda para determinar qual é a relação sinal-ruído, chamada THD, dos seus equipamentos, e outros testes que são feitos. Mas se nós temos aí uma frequência, né, no caso aí a frequência de 1 kHz, se nós temos essa frequência, nós podemos encontrar outras frequências partindo dessa daí, podemos encontrar outras frequências também padronizadas. Na verdade, o que a gente precisa fazer é usar as oitavas superiores e as oitavas inferiores dessa frequência. E conforme você já estudou, a relação de uma oitava, lembrando que nós estamos falando de oitava inteira, tá? Então temos aqui, ó, uma oitava. Então a relação de uma oitava representa uma relação igual a 2, seja para cima ou para baixo. Quer dizer, se eu quiser então saber, por exemplo, qual é a frequência padrão acima de 1 kHz, uma oitava acima de 1 kHz, é fácil, é só pegar aqui a frequência de 1 kHz e multiplicar por 2. Se eu quiser saber qual é a frequência que está abaixo de 1 kHz, é fácil, é só pegar essa frequência e dividir por 2. Então, usando as oitavas, eu consigo encontrar frequências que estão abaixo de 1 kHz e as frequências que estão acima de 1 kHz. Lembrando que, partindo desta frequência aqui, ó, de 1 kHz, ela é uma frequência padrão. Então, todas as oitavas inferiores e todas as oitavas superiores a esta frequência, no que se refere a testes de equipamentos, seriam então consideradas frequências ISO. Então vamos lá. Partindo da frequência de 1 kHz, as oitavas superiores que nós podemos encontrar são 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz. Lembrando que o sufixo K, ele representa multiplicador igual a 1000. Então 1 kHz é o mesmo que 1000 Hz, 2 kHz, 2000 Hz e por aí vai. Agora observe que nós não fomos até o final do espectro audível. Deixa eu só mudar a cor da caneta aqui para não confundir. Vamos pegar aqui o verde. Então, observem que nós paramos aqui, ó, na frequência de 16 kHz. E talvez você pergunte, mas nós aprendemos que é possível um ouvido sadio ouvir acima de 16 kHz. Na verdade, um ouvido sadio, um jovem, né, ele pode ouvir até 20 kHz ou 20.000 Hz. É verdade. Porém, nós estamos falando aqui de padrões de frequências em suas oitavas superiores. Então, se nós quisermos aqui ir para uma outra frequência que seja uma oitava acima de 16 kHz, seria 32 kHz. Só que aí nós já saímos fora do espectro de frequências audíveis. Então, o que nós estamos aqui vendo são frequências audíveis. E no caso aqui das frequências com separação de oitavas, nós temos aqui partindo de 1, 2, 4, 8 e 16. Não é possível chegar acima disso porque nós vamos ultrapassar a faixa de frequência audível. E do outro lado, nós temos as frequências ISO padrão, que são as oitavas inferiores, partindo da frequência de 1 kHz. Então olha lá, nós temos aí 500 Hz, 250 Hz, 125 Hz, 62,5 Hz e 31,25 Hz. Então está aí completo o nosso quadro de frequências ISO partindo da frequência padrão de testes de 1 kHz. Apenas uma pequena nota também aqui, observem que a frequência mínima que nós chegamos foi de 31,25. Talvez você diga, bem, mas nós aprendemos que é possível um ouvido sadio ouvir abaixo disso, ou seja, por volta de 20 Hz. Isso é verdade. Porém, novamente acontece a mesma coisa que aconteceu lá em cima,
nas oitavas superiores. Se nós quisermos baixar uma oitava aqui, nós vamos para a frequência de 15,62 Hz. E aí já estamos aí na área de subsom. E aí o ouvido humano não consegue ouvir essas frequências. Por isso então que nós paramos aqui na frequência de 31,25. Só um detalhe, vocês não vão ver essas frequências aqui, ó, quebradas, né? Com decimais, 62,5 e 31,25, dificilmente vocês vão ouvir esses valores quando se representa as frequências ISO, por exemplo, no painel de um equalizador. Então os fabricantes resolveram arredondar para um valor mais próximo. Então 62,5 foi arredondado para 64 Hz e 31,25 foi arredondado para 32 Hz, ok? Só para deixar aí essa nota. Muito bem, então aí o nosso conjunto de frequências ISO estão completas. Então olha só, partindo da frequência de 1 kHz, nós temos a primeira oitava superior, que é 2 kHz, a próxima seria 4 kHz, a próxima 8 kHz e a próxima 16 kHz. Partindo novamente de 1 kHz, temos as oitavas inferiores. A primeira seria metade, 500 Hz, a próxima metade de 500, 250, depois 125 Hz, 64 Hz e 32 Hz. Onde é que nós podemos esperar ver essas frequências? No painel de um equalizador, por exemplo. Então vocês estão vendo aqui o painel do nosso equalizador e nós temos aí todas essas frequências. Observem aí que nós temos aqui a primeira, né, à esquerda, 32, né? Depois temos aqui 64, né, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 e 16.000 Hz. Se você contar, dá exatamente 10 frequências. Por isso que esse tipo de equalizador nós chamamos de equalizador de 10 bandas, porque ele trabalha centrado nas 10 frequências ISO padrão internacional. Muito bem. Agora, é extremamente importante você, como técnico de som ou operador de áudio, ter intimidade com essas frequências. Ou seja, seria importante que você pudesse identificar prontamente essas frequências ISO. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um treinamento auditivo. Então, na sequência desse vídeo, né, que seria o próximo slide, mas na verdade é um vídeo, nós vamos ouvir por 5 segundos cada uma das 10 frequências ISO que nós acabamos de ver. Então, até agora a gente viu na teoria, só que agora a gente vai ouvir na prática por 5 segundos cada uma das 10 frequências ISO. Então, pegue aí o seu fone de ouvido, se você já não estiver usando. Se você estiver usando caixas de som, né, multimídia, você até pode utilizar também, mas você tem que estar num ambiente sossegado para ouvir, porque algumas frequências fica difícil de você identificar, ok? Então, vamos ouvir então as 10 frequências ISO que nós acabamos de estudar.